E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal do Layer Lemonade. Eu sou a Esther, motion designer e diretora criativa, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer animação de textos com glitch, sem usar nenhum tipo de plugin ou script para auxiliar nesse processo. A gente vai aprender a fazer na unha e o resultado fica super estilizado, moderno e combina com vários tipos de projetos. E não se esquece de deixar um like e já se inscrever aqui no canal do Layer para receber qualquer novidade que surgir por aqui. Então bora pro after que eu vou ensinar agora para vocês como fazer. Bom, gente, bora lá pro tutorial então. Eu criei esse layout base pra gente ter uma ambientação pra animação que a gente vai aprender hoje, que é desse texto glitado, né? Esse texto techno, que tá escrito No Escape from Reality, Run, Run, Run. Então eu vou ensinar pra vocês a técnica que eu usei pra criar esse texto animado. Não vai ficar exatamente igual o que eu fiz anteriormente, mas a gente vai tentar chegar o mais próximo disso. E o resultado é bem legal, eu gosto bastante desse estilo de animação. Então bora lá. Primeiro de tudo, eu tenho essa pastinha aqui no meu projeto para palavras animadas. Eu deixei ela separada aqui para não criar confusão com os outros elementos do projeto. Então eu vou criar uma comp e eu vou escrever textos animados 01. Vai ser 700 por 800, vai 5 segundos mesmo. E aqui eu vou criar a base do texto que eu vou colocar naquele layout. Então eu vou começar com o No Escape. A fonte que eu tô usando é essa Neue Has Grotesque mesmo, só que eu quero que fique black italic. O tamanho é 85. Aí o que eu vou fazer é duplicar essa palavra, esse No Escape, essas duas palavras, e vou reutilizar já o preset desse texto para escrever o Reality. Só que esse Reality eu quero um pouco maior, e eu quero que ele fique rosinha também. Então eu troco a cor, centralizo, no Escape já está centralizado também. Só que eu quero que esse Reality fique um pouquinho maior. Então eu vou ativar minhas réguas aqui, eu uso bastante réguas para conferir espaçamento. E vou aumentar a escala do texto até ele ficar próximo ali, cobrindo toda essa área do No Escape. Assim já tá bom. Desabilitar aqui a régua e as guias. E aí esse Reality vai ficar aqui para baixo. E eu vou duplicar novamente o No Escape. E eu vou escrever From. E esse From vai ser em letrinha minúscula. E eu quero que ele fique light também. Então eu escolho aqui um extra light. Quero que ele fique menorzinho, tipo assim. E espaçamento nele, itálico também. E eu aumento o espaçamento aqui. Fica mais ou menos assim. Vou ativar aqui o Proportional Grid só para encontrar o centro. O From vai ficar bem no meio. Aí eu puxo o No Escape para baixo. E o Reality para cima assim. E aí eu vou criar um Stroke aqui para colocar do lado do From. Só clico e clico. E ele vai ser mais fininho do que está. Tipo isso mesmo. Então assim, essa é a base. Vou renomear aqui o stroke para line. Essa é a base da animação que a gente vai fazer. Inclusive eu vou jogar aqui também já na nossa comp principal esse texto e posicionar ele aqui dentro do layout. Bom, coloquei aqui então o nosso texto dentro do layout para ver como é que vai ficar. Já tá bom para mim, é assim que eu queria. Então criamos a base aqui do nosso texto, ele já está colocado ali na comp para ser animado e ficar no layout. Então a gente volta aqui e começa então a mágica de animar as palavras. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que separar cada palavra, cada linha ali do texto em comps diferentes. Então eu vou começar com o No Escape, vou dar Ctrl Shift C e vou criar uma pré-comp com No Escape. Vai ter a mesma duração. Aí eu venho aqui dentro, eu vou centralizar a palavra para eu diminuir um pouquinho a comp. Botar ela em 400, porque eu não preciso de tanto espaço. Volto aqui, reajusto ela rapidamente no layout, mais ou menos onde ela já estava. Volto no No Escape e aí a gente vai começar. Para isso eu vou duplicar essa camada do texto. Vou colocar essa primeira aqui, essa segunda em vermelho, mudar a cor da camada. E eu vou separar letra por letra.
porque a gente vai animar letra por letra. Para esse estilo de animação é necessário que todas as letras estejam separadas. Então, eu venho aqui, letra por letra, separando elas e vou recolocando em cima do lugar correto. Por isso que eu coloquei esse fio vermelho, para eu conseguir visualizar de maneira mais fácil aonde está cada letra posicionada certinho. Então, eu vou duplicando aqui, trocando a letra, agora eu vou pro S. Sigo colocando pro lado, colocando em cima do local correto. Vou pro C agora. A mesma coisa. Coloco em cima do local correto. Agora eu vou pro A. Mesma coisa, arrasto pro lado. Vou pro P. Mesma coisa. E agora a última letra E. E assim, o processo ele não é difícil, vocês vão ver que ele é bem fácil de fazer, só que é lento. É um pouquinho trabalhoso de se fazer esse processo de animar, porque você precisa ir separando, enfim. Como eu não preciso mais do no escape aqui inteiro, eu apago. E aí eu vou tirar o efeito de todas as letras separadas aqui, deixá-las brancas mesmo. E bom, bora começar. Primeiro eu vou pegar e começar pelo N, então eu arrasto todas as outras camadas lá pra frente, porque eu não quero ver elas agora. E eu vou basicamente trabalhar com os seguintes parâmetros. Source Text, você clica no texto ali e vai na barra de pesquisa e vai aparecer o Source Text para você. Você vai marcar um keyframe e também vai marcar um keyframe de Position. Aí você clica U, vai pular 4 frames e vai jogar esse Source Text e esse Position inicial lá no final. Porque esse é a posição final e a letra final, o símbolo final que eu quero ter nessa camada, nessa animação. Eu já venho no Position e dou To Hold. Aí eu vou voltar aqui para o início da camada e eu vou começar a firular. O que eu vou fazer é, marco um Source Text, venho aqui e começo a alterar os elementos. Começo a colocar elementos aleatórios, números, letras e vou mudando o estilo deles. Aqui no caso eu botei um 5, estou diminuindo o tamanho, quero que ele fique light, veja que o Source Text está marcado. E se eu quiser eu posso mexer o Position dele também, sem ser muito agressivo com relação a isso, porque tem que ficar mais ou menos próximo do local onde a letra final vai aparecer. Então mexo um pouquinho aqui pro lado, lembrando que sempre o Position tem que estar em To Hold, ele não pode estar com a animação fluida, porque ele tem que ser craquelado mesmo, para parecer um glitch, parecer uma parada techno. Então eu marquei isso aqui, pulo 1, 2, 3 frames, marco novamente o Source Text, troco o símbolo que está ali, vou botar aqui um chapéuzinho, vou botar bold, aumentar o tamanho, vou deixar ele no mesmo lugar. Vou pular novamente 3 frames, 1, 2, 3, pulei 3 frames, marco de novo o Source Text, vou colocar outro símbolo qualquer, vou botar um arroba aqui, bem random, tipo, não tem uma regra para isso. Mudo o peso, colocar light dessa vez, e a gente já tem isso. Fica meio estranho assim no início, mas com o tempo vocês vão vendo a palavra se formar. Aí eu vou puxar outra camada do O, como eu puxei aqui. A do N já tá animada. Puxo do O e vou começar a fazer o mesmo processo. Vou ali, Source Text, marco o keyframe, pulo 4 frames, volto 1, 4 frames aqui. E vou fazer a mesma firula letra por letra. Aqui eu vou colocar outro símbolo, volto para o início da camada, marco o Source Text e começo a firular de novo. Colocar um asterisco aqui. Não preciso necessariamente marcar Position em todos, tá? Pulo 3 frames, vou fazer o mesmo processo de antes. Colocar outro símbolo, colocar esse símbolo aqui, diminuo o peso dele. Pulo novamente 3 frames, marco outro Source Text, coloco outro símbolo qualquer, colocar aqui um ponto e vírgula, mas eu quero que ele fique light, thin, extra light. Aumento o tamanho,
Ele ficou numa posição meio estranha, então eu vou diminuir aqui. E aí vocês veem que já começa a aparecer, né? Vocês já começam a ver mais ou menos um resultado. Aí uma coisa que a gente também pode fazer para reforçar essa parte do texto animado é criar shapes, né? Criar strokes que podem dar um suporte para essa animação ficar mais dinâmica. Aí eu simplesmente cliquei aqui, criei uma linha com stroke. E como eu não quero muita firula com ela, eu vou literalmente colocar o anchor point no canto esquerdo dela, tiro do meio e coloco no canto esquerdo. Vou marcar um keyframe para scale. Eu vou separar aqui, eu vou desligar esse cadeado, porque eu quero que só a parte horizontal seja animada. Eu vou marcar um scale aqui. Vou pular 5 frames. Vou marcar para ele ficar em 100% no final. Outro início, 0. Aí eu faço uma animaçãozinha bem tranquila aqui no gráfico, só para ter um pouquinho de influência de velocidade. Sem muito segredo. E a gente tem isso. Uma animação bem de boa. Eu posso literalmente cortar o meio da camada, cortar o movimento se eu quiser, porque eu quero que seja uma coisa rápida mesmo, nessa vibe aqui. Só o stroke passando mesmo, só para dar uma dinâmica. Você vê que já começa a tomar forma, né? Vou colocar aqui para baixo e vou renomear como line stroke. Eu vou puxar agora a letra E pra cá. Foda que quando eu vou mexendo ali naqueles caracteres, o nome da camada vai mudando. A gente vai arrumando aí no flow. Puxo o E, faço a mesma coisa, o mesmo processo. A gente vai fazer agora esse processo eternamente, até finalizar as letras. Só na última letra que eu vou fazer uma parada diferente. Aí eu pulo novamente 4 frames. Puxo o source text pra cá, pra ele ficar marcado como final. Volto pro início da camada, marco novamente, começo a mexer. Colocar letras aleatórias, que eu me identifico e coloco isso. Pulo 1, 2, 3, marco de novo. Se eu quiser eu posso colocar um position aqui para mexer nos textos. Sempre com toggle hold. Aí aqui eu quero mexer. Vou colocar outro caractere qualquer. Vou colocar um til dessa vez. Colocar um til. Vou engrossar ele. E aumentar o tamanho. Mudar a posição dele. Pulo mais 3 frames. Marco novamente o source text. Marco novamente o position. Edito esse texto. Coloco um Vzinho bem aleatório. E lembra sempre de botar toggle hold na posição para ela ficar quebradinha. Sempre legal vocês verem onde terminou a animação anterior, para vocês colocarem a animação nova logo em seguida do final da anterior. E aí vocês já veem que vai tomando uma forminha, né? Aí outra coisa que eu posso fazer aqui com uma line, por exemplo, né, com um stroke vou duplicar essa linha aqui apenas, subo ela para cima, jogo ela mais para frente aqui. Eu vou tirar a animação dela quando ela estiver completa. Vou aumentar um pouquinho a camada. Tiro a animação de scale, fecho aqui o cadeado de novo, centralizo o anchor point. E aí eu posso mexer no tamanho da linha. E mexendo, quero ela mais fina dessa vez. E aí eu vou marcar position nela e fazer o seguinte. Marco aqui. Marco aqui. E aí eu posso navegar com ela para lugares que eu acho conveniente. E novamente eu vou deixar o position em toggle hold. E aí a gente vai ter isso aqui. Como eu acho que ela tá meio lenta, eu vou diminuir aqui o espaçamento entre os keyframes. E cortar a camada também. E aí a gente meio que já vê o efeito se formando aí, né? Você já começa a ver um efeitinho de glitch aparecendo.
Claro que a gente ainda vai depois dar uma mexida e melhorada nisso. Tá meio lento, mas a gente resolve depois. Puxo o S e faço o mesmo processo. Marco source text. Marco aí, pulo 4 frames, jogo esse keyframe lá pra frente, volto pro início, marco novamente, coloco caracteres aleatórios, colocar um traço dessa vez, um traço e um símbolo qualquer, pulo novamente 3 frames, mudo o caractere, mudo o peso, novamente 3 frames, 1, 2, 3, marco de novo source text, mudo o caractere, mudo o peso dele, e aí a gente já vai vendo aparecendo o efeito. Puxo o C, faço o mesmo processo, marco source text, fecho essas camadas aqui que eu não preciso mais, marco source text, jogo 4 frames para frente, volto no início, marco também e vou firulando. Posso colocar literalmente qualquer coisa, gente. Não tenho, assim, segredo ou um caractere específico. Vocês vão viajando aí, colocando coisas que vocês achem convenientes. Vocês podem botar colchete, qualquer coisa mesmo, e ir formando ali. Pulo 3 frames, coloco outro caractere qualquer, diminuo o tamanho. E já vai começando a aparecer aqui o nosso efeito. Vou continuar aqui agora com a letra A, puxo ela para frente para ela aparecer. Mesmo processo, bora no source text. Marca o keyframe, pula ali 4 frames. Volto pro início. Vou marcar um position desse aqui também. Position sempre com toggle hold, volto pro começo, dou uma firulada, mexo position aqui também, colocar uma cifra aleatória aqui, colocar extra light, diminuo o tamanho, vou mexer a posição dessa vez, pra cá, pulo 3, 1, 2, 3, marco de novo, marco position, colocar um K random, vou mexer no position dele também, pulo de novo 1, 2, 3, marco só o source text, vou colocar um P qualquer, aumento o tamanho, lembro sempre de colocar em toggle hold o position e a gente já vai vendo aí o efeito aparecendo. Relaxa que a gente vai corrigir ainda a velocidade dele, tá? Puxo aqui o P, mesmo processo, source text, marco keyframe, pulo 5, volto 1 para ficar 4, posiciono ele aqui, volto pro início e vou fazer o mesmo rolê. Pulo 3 frames, coloco outro símbolo aleatório, um ponto e vírgula dessa vez, 1, 2, 3, qualquer outro símbolo, diminuo o tamanho, diminuo o peso para dar dinâmica, e por último eu vou puxar o E, mas para ele eu vou fazer diferente. Ao invés de marcar o source text, aqui eu vou marcar a opacidade. E eu vou animar a opacidade dessa letra aparecendo. Então eu vou jogar esse primeiro keyframe que está em 100% lá para o final e vou começar aqui no 0. Pulo 1, 2, coloco, vai lá, 60, 1, 2, volto aqui, boto 20, 1, 2, coloco 90, 1, 2, coloco 40 e por final deixo
o keyframe de 100 aqui. E a gente vai ter por hora isso aqui, ó. Ainda tá meio lento, eu sei. Vou dar até um espaçamento por isso aqui nos keyframes. E aí, lembrem das linhas que a gente criou ali anteriormente, né? A gente pode ir duplicando ela e recolocando onde a gente achar que é conveniente e ficaria bom, que é o que eu vou fazer agora. Tô aqui em cima, eu vou diminuir o tamanho dela. Vou lembrar aqui que ela tá animada com position, né? Então eu posso apenas ir mudando aqui a posição inicial dela. Vou colocar aqui primeiro e quero que depois ela venha pra cá. Tem a nossa outra linha aqui, que é um stroke animado também, que eu posso colocar aqui pra cima, posicionar ele em qualquer lugar que eu achar conveniente. Lembrando que eu posso, da mesma maneira, mexer com o tamanho dele, com a grossura do stroke. E aí vocês veem que já começa a aparecer um negócio ali, né? Se eu quiser, eu posso até diminuir a velocidade da animação para ficar mais rápido. Ainda tá lentinho, mas a gente vai ajustando. Que eu quero que sejam coisas rápidas mesmo. E aí você pode ir duplicando e recolocando em lugares que você achar melhor para ir aumentando a dinâmica da animação. E o legal é que assim, a gente cria esses elementos uma vez só e depois a gente vai reutilizar eles até o final da animação. É bem legal. Vocês vão ver. Tô só colocando aqui nos lugares a mais e a gente já tem aí uma animação rolando. Aí aqui, essa camada eu não preciso dela com mais de 3 segundos, eu vou cortar ela. Deixar essa comp com 3 segundos mesmo. Aí agora a gente já tem o No Escape animado. A gente volta aqui na nossa comp de textos animados e a gente tem por hora isso aqui. Como eu acho que tá muito lenta essa animação, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou na camada de No Escape, eu vou dar Ctrl Alt T para abrir o nosso Time Remap. No último keyframe ela some, então eu volto um frame, marco o keyframe e apago o último keyframe que estava bugado. E aí ela está assim, lenta. E com o Time Remap eu posso reajustar o tempo da minha animação. Então eu vou botar o último keyframe aqui para 2 segundos, porque eu quero que a animação fique mais rápida. Vocês veem que ela já ganha velocidade e já dá mais dinâmica quando a gente vê o que está rolando ali. Vou colocar até um pouquinho menos. Até menos. Pra ela ficar mais rápido, parecer realmente um glitch. E aí, agora, a gente vai animar o From. Para esse From, eu vou fazer o mesmo processo de criar uma nova comp para essa palavra e para esse stroke, Ctrl+Shift+C. Nova pré-comp para o From. Vai ficar aqui na minha pasta de palavras animadas. Eu abro essa comp. Tenho aqui o From e para ele eu vou fazer uma animação diferente. Eu vou reutilizar a animação de opacidade que eu tinha usado antes, mas para isso eu vou quebrar essa palavra, porque eu não quero que ela simplesmente surja inteira aqui. Então eu vou quebrar ela com máscaras. Eu vou criar uma máscara aqui no texto, primeiro na letra F. Eu vou duplicar essa camada, abro a máscara, jogo para o lado para pegar o RO. Pegou o RO. Mesmo processo, duplico novamente e jogo a máscara para o lado para pegar o M. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos aqui no No Escape, copiar essa animação de opacidade da última letra e vou colar aqui. Colado. E aí o que eu vou fazer é simplesmente manipular essa camada aqui dessa opacidade para dar mais dinâmica. Eu posso aumentar o tempo da animação, diminuir para dar uma diferença. Aí nesse aqui eu quero que ele pisque 2 vezes, então eu vou copiar, vou colar aqui do lado mesmo os keyframes para esse efeito durar mais. Vou pegar essa camada que tem o F e vou puxar todos os keyframes para o lado para começar um pouco depois. Que tem o M também.
Lembrando para eu renomear aqui também, né? Botar o F. Aqui a gente tem o RO. E aqui a gente tem o M. Então, ficou assim. O F fica mais para lá. O RO tem uma duração maior da animação da opacidade. E o M também com os keyframes mais pro lado e mais distanciados. Aí fica assim, ó. Já dá um efeito bem interessante. Não fica aquela opacidade simplona e sem graça que seria se a gente fizesse uma opacidade normal. E aí pra line eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, por exemplo, essa opacidade aqui do RO, vou copiar os keyframes e vou clicar na camada da line e vou colar. E aí ela vai ficar assim. Eu vou espaçar um pouco mais pro lado e vai ficar assim. E aí, se a gente voltar aqui nos textos animados, a gente já tem esse resultado aqui, ó. Já tem uma dinâmica acontecendo. E se vocês quiserem, podem espaçar também essa camada do from mais pro lado para começar depois do no escape. E é o seguinte, para vocês animarem a palavra reality, seria exatamente o mesmo processo que eu ensinei para vocês no no escape. Vocês fariam uma pré-comp da reality e iriam animar letra por letra da mesma maneira que a gente fez aqui. Quebrar a palavra letra por letra, reposicionar e animando o source text até fazer a animação completa da palavra reality. Só que assim, para o tutorial não ficar muito extenso, eu vou deixar que vocês façam por vocês mesmos. E eu já tenho aqui a minha palavra reality animada, que eu já tinha deixado prontinha. E eu vou recolocar aqui no lugar dessa reality que eu tenho aqui. Vou deletar ela. Se liga. Eu vou abrir a camada aqui para vocês verem, mas assim, o processo é exatamente o mesmo, tá? Exatamente a mesma coisa que eu ensinei no escape. Quebra a palavra letra por letra e vai trazendo elementos aí, trocando caracteres da maneira que vocês quiserem, até completar a palavra inteira e criar esse efeito aqui com lines, com strokes passando. É a mesma coisa. Então, bora seguir aqui adiante. Bom, a partir daqui, o que a gente vai fazer é, eu não preciso por hora dessas comps abertas, então eu fecho. E o que a gente vai fazer é pegar essa comp de textos animados que a gente tem aqui, comp textos animados 01, e vai novamente pré-compor ela e ter o textos animados 02, com essa comp com todas as animações dessa primeira parte. E aí agora a gente vai criar os textos run, para a gente fazer a transição de um texto para o outro. Então, para isso, eu vou simplesmente criar aqui, de novo com a mesma fonte, um texto aí escrito run. Vou diminuir o tamanho um pouquinho, centralizar ele, jogar para baixo, duplicar ele, jogar para cima. Esse primeiro eu quero que fique rosinha nessa cor. Esse último eu quero que fique rosa dessa cor mesmo. Aí eu duplico o rosinha primeiro, novamente puxo para baixo e eu vou mexer no peso da fonte. E eu quero que ela fique também minúscula e não maiúscula. Deixo aqui light, não, vou colocar extra light, itálico e vou afastar as letras. Dar um espaçamento aí entre elas e aumentar um pouquinho essa fonte. E vou reposicionar elas aqui. Só confiro se está tudo centralizado. Venho aqui na comp do render. E aqui nessa comp do render, eu jogo o textos animados 2. Porque agora essa é a comp principal dos meus textos, né? Aqui que vão ter todas as animações. Então eu venho aqui, reposiciono. E a única coisa que eu vou fazer é diminuir um pouquinho o espaço entre uma palavra e outra, para ficar melhor aqui nesse layout. E agora então a gente vai fazer a transição de um texto para o outro. Eu vou pegar essas camadas aqui dos runs e vou só corrigir uma coisinha aqui, que esse segundo run aqui não é para ser essa cor. Eu quero que ele seja um rosa meio termo. Então vou deixar ele assim. E eu quero também que ele fique um pouquinho
mais light, então eu vou botar Thin Italic. E vou deixar ele assim. Aí eu pego essas 3 camadas dos runs e jogo lá pro final, porque eu não vou usá-las agora. O que eu vou usar agora é essa camada aqui dos meus textos que já estão animados do No Escape from Reality, as palavras todas juntas. Eu preciso dessa comp com elas todas juntas para eu fazer a transição aqui, ó. Espera a palavra se revelar inteira e quando chegar mais ou menos aqui, um pouquinho depois de ela ter aparecido, vocês vão dar um Ctrl Shift D para duplicar a camada cortando ela. Eu vou até trocar a cor aqui, colocar esse rosa. Eu vou pegar e vou criar uma máscara aqui nesse texto porque a gente vai quebrar a camada para fazer o efeito de glitch, o efeito de transição glitada. Então eu vou começar aqui com o No Escape. Vou quebrar ela mesmo. Inclusive eu vou até diminuir essa camada, eu vou deixar ela com 3 frames. 1, 2, 3. E corto ela. Deixo ela assim. Criei essa máscara. Eu vou duplicar a camada. E vou abrir a máscara da mesma maneira que a gente fez na palavra run lá. Só que você vai abrir a máscara e vai puxar ela para baixo, né? Ao invés de ir separando as letras, você vai aí quebrando o seu texto. Vou duplicar de novo. Puxo a máscara para baixo. Abro a máscara. Clico nela. Puxo ela para baixo. Quebro. E duplico pela 4ª vez, por último. Abro a máscara. Puxo ela para baixo e quebro o reality. E aí agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Todas essas 4 camadas estão com máscaras quebrando esse texto, esse layout. Então a gente vai simplesmente puxar para o lado de maneira aleatória, assim, tipo, causando uma bagunça na visualização do texto. Não é para ficar legível mesmo, a ideia é que fique parecendo uma zona, para assim a gente criar o efeito de glitch. Aí eu já tenho aqui essas 4 camadas bagunçadinhas, eu vou novamente duplicar elas, puxo para cima, vou mudar a cor para não causar confusão. Vou colocar esse amarelo clarinho. Puxo aqui para o lado e vou novamente mexer nesses textos. Vou puxar a posição deles para outro lado. Faço assim. Puxo aqui para causar uma confusão mesmo. Para ficar bem bagunçado e dar um efeito bagunçado de glitch. Fiz isso. Novamente eu duplico. Arrasto para o lado, para o final das anteriores. Vou mudar a cor de novo. E vou de novo reposicionar uma por uma. Puxo para cá. Puxo para cá. Puxo para lá. Não é para selecionar a máscara. Só a camada. Puxo para lá. E puxo para baixo. Bem caos. Parece meio confuso agora, mas vocês vão ver que vai dar um efeito bem interessante. Até por isso é interessante a gente fazer pré-composições, né? Porque aí, como a gente precisa cortar, duplicar muitas camadas, para não ficar um caos a nossa timeline com relação às palavras, aos efeitos de cada letra, a gente precisa ter tudo separado em pré-comps. E aí, como eu já separei aqui, já criei esse efeito, eu vou puxar novamente o run para cá. Para o final desse glitch. E aqui ele vai aparecer, né? Essas camadas estão com 4 frames, então eu vou deixar com 3. Todas elas. Puxo novamente o run para cá. Deixo com 3. E essas também com 3. E reajusto aqui o tempo para elas começarem logo em seguida uma da outra. E aí, gente, por hora tem isso aqui, ó. O run ainda não está animado, né? Inclusive, eu acho que eu vou puxar um pouquinho mais pro lado para dar um pouquinho mais de tempo do No Escape revelado, que eu achei muito rápido. Então, eu vou deixar assim. Deixar a partir aqui dos quase 3 segundos. Clico. Puxando para reajustar. E aí eu acho que já tá num tempo legal. E agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar
e vai fazer a animação do run. Para fazer a animação desses runs, eu vou simplesmente copiar aqui o efeito de opacidade que eu já tenho nessa minha palavra from e vou mandar ver. Eu vou copiar aqui e vou colar em cada um. Pego, seleciono as 3 camadas e coloco no início delas aqui e colo e vou abrir para visualizar e vou reajustar ali o tempo conforme eu achar conveniente, né? Vou colar aqui nesse segundo run só para ter um tempo maior de animação. Vou puxar esse daqui mais pro lado para começar um pouco depois. Esse daqui um pouquinho mais pro lado também. Eu vou diminuir o tempo. Na verdade, eu vou alargar o tempo aqui para durar mais. E aí fica assim. É o que a gente tem agora. Aí, para dar mais dinâmica nessa base de animação, que a gente já tá com a base da animação feita, né? A animação do No Escape from Reality, Tecno glitado, a transição das layers quebradas e o run aparecendo. Só que agora a gente precisa colocar uns brilhos, uns enfeites para dar mais dinâmica ainda e reforçar um pouco mais as ações que estão sendo feitas aqui. E aí, para isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar um Adjustment Layer. Primeiramente, clico aí no New Adjustment Layer, coloco aqui para cima. E aqui a gente vai criar o glitch. A gente vai clicar aí no FX Console para botar o VR Digital Glitch. E agora a gente vai setar esse glitch da seguinte maneira. Colocando o Frame Layout em Stereoscope, Side by Side. Na distorção, eu vou deixar o Color Distort em 50 mesmo. Primeiro Geometry Distort eu vou botar em 21. O segundo em 11. E o terceiro em 11 também. Distortion Completion aqui eu vou deixar em 35. E o Distortion Rate em 76. E aí eu vou adicionar uma expressão de time no Distortion Evolution aqui, ó. Eu vou clicar então nesse reloginho segurando Alt e vou digitar aqui embaixo time vezes 500. Assim a gente adiciona um efeito de movimento no glitch, além dessa distorção. E aí a gente obviamente não vai usar o glitch em toda a animação, só em algumas partes. Então o que a gente faz é cortar essa camada do glitch, colocar aí 1, 2, 3, 4 frames dela aparecendo, fecha, e a gente vai posicionar esse glitch aqui, ó. Nessa parte onde a gente tem as camadas glitando, né, quebradas, para fazer a transição pro reality. Pode até deixar menos, pode tipo deixar com 2 frames, 3 frames, porque a gente vai duplicar essa camada de glitch e ir posicionando em lugares que a gente acha conveniente. Por exemplo, aqui, né, no início dessa animação, duplica novamente, arrasta para o lado, posiciona de novo, arrasta novamente, duplicando, né? Arrasta para o lado e posiciona aqui no run aparecendo. Se quiser, deixa menor, só para dar um detalhezinho. E eu acho que a gente ainda consegue melhorar a dinâmica do que a gente tem na tela fazendo o seguinte. A gente pode entrar lá nas camadas que a gente animou elementos. Eu vou entrar no meu Reality, vocês podem entrar aí no Escape de vocês, no No Escape. E copiar aí lines que a gente já animou previamente para dar mais dinâmica. Vocês simplesmente copiam a camada aí e colhem aqui. Vocês veem que já começa, né, a ficar gigante a timeline, cheia de elemento. Mas é assim mesmo, esse tipo de animação é muito manual, né? É muito basicamente frame a frame, então não tem muito como fugir disso. E a gente cola esses elementos aqui já animados anteriormente. Aqui nessa região onde estão as camadas cortadas ali com máscara, né? E vem recolocando aqui no lugar. Você vai colocando aí em lugares que você acha que ficaria legal. Só ver se não tem nenhuma animação, né, nos positions.
para vocês colocarem. No caso aqui tem, mas eu vou só clicar no último keyframe, no position, e arrasto, e ele já arrasta todos também. E eu coloco aí em lugares que eu acho conveniente. E vocês veem que já começa aí a aparecer um efeito mais diferente, né? Com o line animado. Eu posso duplicar, por exemplo. Recolocar de novo em outro lugar. Mais grosso, mais fino. Posso engrossar aqui. Eu vou colocando conforme eu acho que fica bom. Para dar dinâmica e tal. E aí, a gente tem por hora isso aqui. Vocês veem que já dá uma dinâmica maior, né? E aí o que eu vou fazer agora, só pra... Antes de concluir os brilhinhos que a gente tá colocando, é fazer a saída do run. Porque a gente precisa que ele saia da tela pro no escape voltar pra tela no loop. Eu vou marcar aqui um keyframe mais ou menos próximo do final do tempo da timeline, vou fazer na mão mesmo. Vai começar em 100%, pulo 2 frames, vou colocar aí em 40, pulo 2 frames, vou colocar aí 80, pulo 2 frames, coloco aí 20, pulo 2 frames, coloco 60, vai, pulo 2, coloco 0. E o bom é que eu posso simplesmente copiar aqui e colar na camada de baixo e colar na camada de baixo também. E aí rearranjo esses tempos aqui, né? Diminuo o tempo da animação de uma delas, copio, pulo um frame e colo para durar mais tempo, jogo lá pro final. Uma delas eu deixo mais aqui assim, a outra eu jogo mais pro final também. Com o que a gente já tem, diminui o espaçamento para dar uma diferenciada. E a gente por hora tem isso aqui. E aí o run, pra mim, eu acho que a gente pode também dar mais dinâmica pra ele. Vocês veem que é nesse trecho final aqui, basicamente, copiar e colar efeitos, né? Eu vou até colocar o glitch em outra cor. Mas é basicamente copiar e colar efeitos. Vou vir aqui no meu Reality e copiar uma linha fina que eu tenho aqui. Volto pra cá, pra textos animados 2, colo ela. E vou colocar ela aqui também, pra dar uma dinâmicazinha extra. Como ela tá com position, eu vou no último keyframe, seleciono a palavra position e arrasto ela pra onde eu acho conveniente. Não é aqui, é pra cá. Você vê que ela já vai passando ali, né, dando um efeito na tela. Eu vou novamente duplicar ela e eu vou jogar ela pra cima do run agora. Vou colocar essas outras linhas também, duplicando elas mais pra cima do run, pra dar um efeito aqui, né, na hora que ele aparece. E esse daqui eu quero que fique mais fininho. E até diminuir a camada aqui. E aí, como eu já tenho glitches prontos, eu vou novamente duplicar os glitches e jogar aqui pra cima. E ir alocando eles aonde eu quero, para dar um efeito também aí. Vocês veem que já vai contribuindo bastante, né, para dar dinâmica na animação. E eu vou novamente colocar outro glitch aqui no meio mesmo do run, um pouquinho antes de ele sair, e duplico de novo e coloco aqui no finalzinho e diminuo a camada só para ter um efeitinho na hora que ele for sumir. E faço a mesma coisa com as lines. Duplico, jogo para cá, jogo aqui para frente, vai aparecendo aí, dando efeito. Essa daqui eu posso até duplicar, botar para cá um pouquinho. Abro a propriedade, vou no último keyframe, clico em Position e realoco ela para outro lugar que eu tiver afim. E a gente tem isso aí, ó. Vamos agora na nossa comp render, né, comp master, para ver como é que tá o efeito. É isso que a gente tem aí no momento. Só que essa camada de run eu tô achando que ela tá um pouquinho lenta para revelar o texto, então eu vou mexer no tempo dela e vou puxar para cá. Como a gente já tinha visto, né, anteriormente, eu volto na camada de textos animados 1, onde eu tenho todos os meus textos,
e coloco ela mais ou menos aí com o mesmo tempo do No Escape. Então eu puxo o keyframe do Time Remap para ela ficar mais rápida. Até puxar ela um pouquinho para lá, porque ela vai ser a última coisa a ser revelada, né? Um pouquinho mais pro lado aqui. E voltamos aqui na nossa camada principal. A gente consegue ver que o efeito ele tá meio que vazando da tela. Então, para resolver isso, eu vou pegar os textos animados 2, seleciono essa camada, vou até trocar a cor aqui, seleciono essa camada e eu posso dar uma diminuída no tamanho para ficar mais encaixado, mas eu não acho que tenha necessidade. E uma coisa que eu posso fazer para resolver isso de forma bem prática e rápida é fazer uma máscara só na moldura aqui, limite do texto, né? Criando essa máscara no limite aqui da moldura, desse quadrado aqui que ela fica, que o texto tá. E aí vai limitar o efeito a não vazar dessa caixa. E aí é isso que a gente tem. Uma animação lupada, com glitches, tech, super moderno, que dá um efeito super diferente, que eu gosto bastante. Inclusive, a gente até fez um projeto no Supernova Duo com esse estilo de texto que o cliente pediu e ficou super legal, deu bastante dinâmica pro projeto deles. Só vou fazer mais uma coisinha aqui, eu vou duplicar um glitch aqui, pode ser esse aqui, e vou puxar aqui para trás. Vou diminuir também, só para dar um pequeno detalhe. E é esse o resultado que a gente tem. Se eu ligar o meu noise aqui, ele vai dar uma lenteada para carregar, mas em suma é isso que a gente tem hoje, esse texto animado, que eu gostei bastante de fazer. Meu primeiro tutorial oficial aqui no canal do Layer, então espero que vocês tenham gostado do estilo desse tutorial. Inclusive, deixem likezinhos aí no tutorial, deixem comentários dizendo o que vocês acharam, se vocês curtiram o efeito que a gente criou aqui hoje. Deixem sugestões também de tutoriais futuros para que eu possa trazer aqui para vocês fazerem. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Layer também. É nóis, valeu demais para quem acompanhou e espero que vocês tenham novamente gostado do resultado final, tanto quanto eu.